por que que hoje em dia, né, tem tantas pessoas que reclamam que acordam cansado? Será que qual que é o neurologicamente, né? O que acontece no Uhum. nosso cérebro que faz a gente acordar cansado? Tem uma explicação lógica para isso? Existem várias explicações possíveis para o indivíduo já acordar cansado e aí, portanto, ter um dia horrível, né? Porque um dos principais motivos que fazem com que um dia possa render, né, William, nas suas atividades, nos seus objetivos, cumprir metas e tal, é exatamente ter uma boa noite de sono. Então, quer começar um dia e ter, às vezes, muitas vezes, uma semana ruim, é só começar, por exemplo, tendo uma noite de sono péssima, né? Uhum. Quando a gente fala da noite de sono, né, professor? Eu estou já num ponto que eu estou dando muito valor para o sono, e eu Uhum. vejo que um dos principais fatores que me impedem também de dormir direito é a própria cama, sabia? Uhum. A própria A cama, ela qualidade não. a qualidade da cama, a qualidade do colchão, principalmente, né, tem um Isso impacto muito grande mesmo. sobre a qualidade do sono. Sim, eu vejo, porque a gente está com uma cama aqui provisória, porque a minha estragou, e nossa, meu sono já não é. Não que não seja bom, né? Mas parece que falta um pedacinho de cama, falta um colchãozinho melhor, e aí já faz a gente ter aquela disciplina um pouco menos, seja um pouco menos disciplinado, né? Acorda mais cansado, né? Isso é só um fator que a gente está falando aqui agora, né? Mas para o professor, quais são os principais fatores que o pessoal hoje em dia acorda cansado? Bom, William, o principal motivo para se acordar cansado está associado à questão da qualidade do sono mesmo. Geralmente as pessoas têm um sono muito ruim, uma qualidade do sono, ou a quantidade de sono é ruim. Porque você tem dois aspectos que você precisa considerar em relação ao sono: qualidade e quantidade. A quantidade é aquela questão que a gente diz que as pesquisas apontam 7 a 8 horas pelo menos. Claro que isso depende um pouquinho da idade, né? Crianças geralmente precisam dormir um pouco mais. Adolescentes, um pouco, eles dormem mais tarde e acordam mais tarde. E adulto jovem, em torno de 7 a 8 horas aí de sono por dia. Só que é um sono em quantidade, mas também em qualidade. Tem pessoas que dormem 8 horas, mas ainda acordam cansadas. Por quê? Porque a qualidade do sono é ruim. Então, muitas vezes, eles estão adotando, William, algum tipo de comportamento que prejudica o sono, não em quantidade, mas em qualidade. Interessante isso. Ou seja, a pessoa dorme às 8 horas, mas mesmo assim ela acorda cansada, É, certo? sim. Então, qual que seria, o que que a pessoa tem que fazer, professor, para ela poder, né, ver o que está atrapalhando o sono dela? Então, tem que se observar alguns aspectos importantes. Por exemplo, quando você fala em qualidade do sono, se eu estou fazendo alguma coisa que está interferindo, né, nessa qualidade. Tem gente, por exemplo, que toma café, né, demais, ou café no horário que não deveria. Tem pessoas que fazem uso do álcool, né, dependendo da hora que usa, que tá consumindo álcool, ou da quantidade que está consumindo. Isso tem impacto direto sobre a qualidade do sono. Tem pessoas que têm um comportamento durante o ciclo escuro, ou seja, quando começa a escurecer, ele tem um comportamento que não ajuda o indivíduo a ter um sono de qualidade. O cara deixa todas as luzes da casa acesa, fica na tela, no celular durante horas, até mesmo ali antes de dormir, o cara está ainda com o celular na mão, está com a tela na mão. Isso tudo traz um prejuízo. Atividade física intensa à noite, tem vários aspectos que podem estar interferindo, né, nessa qualidade em quantidade de sono. Não, é legal isso, observar, né? A gente já falou em algumas lives também, né? Quando a gente falou só na live do sono, né, professor? Que essa Uhum. parte de alimentação, exercício físico com muita intensidade, né? O café em excesso, que a gente aqui é brasileiro toma muito café, né? Então, em determinado horário, se a gente toma café, ele prejudica o nosso sono. Pode ser que não fique aparente, né, professor? Que a gente não perceba isso, né? Mas aí o fato de a gente acordar mais cansado já é um dos motivos para se rever o que a gente fez no dia anterior, né? Exatamente. A Eu, pessoa que acorda cansada várias vezes, por exemplo, na semana, tem que dar aquela questão da autoanálise, né? Dar uma analisada, fazer uma reflexão. Pá, o que eu fiz? Eu acordei muito mal. O que eu fiz ontem? Começar a pensar. E aí, nesse processo de revisão, o cara muitas vezes acaba determinando aquilo que está incomodando. E às vezes ele faz desse hábito, desse comportamento, né, uma constante na vida. E aí ele vai prejudicando o sono dele durante semanas, meses,
às vezes anos, porque ele tem alguns hábitos. E que aí, quando ele percebe, caramba, eu estou fazendo isso há muito tempo. Por isso que às vezes tem um prejuízo constante. E só vai descobrir quando muitas vezes, William, tem um problema de saúde associado a essa qualidade ruim, né, de sono. Até de falar, qual que é a relação entre o sono e o cansaço, né? Qual a relação entre os dois? Então, o sono, William, ele tem uma questão muito interessante, que tem o sono não REM e o sono REM. Tá? O sono não REM, ele tem 3 estágios. Tem o estágio ali que você está saindo da vigília, que é estando acordado para ir para o soninho, que está começando a entrar em soninho. Tem o intermediário, que é o estágio 2, onde diminui a sua temperatura corporal, onde diminui a sua frequência cardíaca, os olhos ficam quietinhos, quase paralisados ali e tal. E tem o estágio mais profundo do sono, onde acontece o sistema de reparação, que é o terceiro estágio do sono não REM, esse estágio reparador. É liberado o hormônio do crescimento, que é o GH, e aí vários mecanismos neuroendócrinos estão acontecendo que estão reparando o aspecto funcional do seu corpo. Então, por exemplo, os seus músculos estão sendo reparados nesse estágio. E aí é que vem, por exemplo, o processo de reparação muscular, de reparação celular. Cada célula do seu corpo está sendo recuperada para poder enfrentar novamente o outro dia. Só que se você não fica tempo suficiente, por exemplo, nesses estágios e nesse estágio profundo do sono, o que acontece? Você não passa pelo processo de reparação que deveria. Então, as suas células vão começar o dia seguinte sem estar completamente, sem ter passado completamente pelo processo de reparação. Então, você já começa o dia com as suas células sem estar a 100%. Então, isso pode dar a sensação de estar com esse cansaço. Então, se você precisa passar pelos períodos que o sono precisa para passar pelo processo de reparação. E olha que eu estou falando do estágio não REM, primeiro, segundo e terceiro estágio profundo, tal. O outro estágio do sono, o quarto estágio, é o estágio que você passa pelo sono REM, que é o sono em que você está passando pelo aquele movimento rápido dos olhos. Você olha para a pessoa, os olhinhos dela tá fazendo assim, olhando para o lado e para o outro e tal. E é o período que você está sonhando, é o período que você está naquela fase de reparação do processo neural. Então, você está consolidando o que você aprendeu durante o dia, está formando memória. Então, o que está acontecendo é que o sono, ele tem estágios. E você tem que passar por todos os estágios. E, repare bem, cada passada pelos todos os estágios do sono demora em torno de 100 minutos. Então, você bota 100 minutos. O período de sono é em torno de 8 horas, não é? O pessoal fala? O sono ideal é em torno de 8 horas. Então, você bota 8 horas, são 60 minutos. 8 vezes 6, 48. Então, você vai passar por esse estágio mais ou menos 4 a 5 vezes. Os 4 estágios do sono. Então, eu vou passar pelos 4, volto pelos 4, volto até os 4 de novo. Então, vou fazendo isso 4 vezes. Se você não faz isso 4 vezes, se você só faz isso 2 vezes, por exemplo, você não passa pelo processo de reparação que deveria. Entendeu? E como controlar isso, né, todo dia, né, prof? Então, aí é que tá. Aí, para você controlar, você tem que adotar determinados comportamentos que vão te ajudar a passar por todas as fases do sono durante os 4 ciclos. O que você tem que fazer? Por exemplo, uma das coisas que as pessoas no Brasil, aqui você comentou até, o pessoal gosta muito de café. Então, o café, depois das 3 horas da tarde, pode ser um problema para algumas pessoas dormirem depois. Ou dormir com qualidade. Porque tem pessoas, William, que o café, ele rapidamente é processado. Então, olha só, tem gente... Eu até estava falando ontem com meus meninos aqui, falando com a minha filha na casa dela lá. Eu tomo café agora, cara, depois de 2 horas, se eu vou fazer xixi, o meu café já sai com cheiro de xixi. Então, o meu metabolismo do café deve ser rápido.
Mas tem pessoas que podem ficar com o café no sangue, com a cafeína no sangue, por até 8, 10, 12 horas depois que tomou.